Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática financeira. Hoje é a aula 26 e eu vou fazer com vocês a modalidade de empréstimos chamado Sistema de Amortização Francês, ok? Isso aqui talvez seja o mais comum, mais familiar para vocês, tá? Lembrando, na última aula a gente estudou o sistema de amortização constante, né? No sistema de amortização constante, a amortização em todas as prestações era a mesma, né? O nome já diz, né? Sistema de amortização constante. Agora, o sistema francês é o mais usual, tá? É aquele em que as prestações têm o mesmo valor. Então, assim, primeira coisa, a gente vai ter o problema lá, que é de encontrar o valor, fazer a planilha com as amortizações dos períodos, os juros pagos em cada período e as prestações. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer então é descobrir qual será o valor das prestações. Lá no sistema de amortização constante, primeiro a gente descobria a amortização, né? Que era fácil, que era só pegar o valor da dívida, né? O principal, e dividir pelo número de parcelas, né? Aqui não, aqui a gente tem que primeiro pegar o principal, né, que é o valor do empréstimo, e jogar numa fórmula para a gente deduzir o valor das prestações, tá? Então, ó, vocês lembrarem lá da última aula, os conceitos são os mesmos, tá? Então, ó, nesse modelo francês, conforme o período a gente vai andando, o valor da prestação que você paga é sempre o mesmo, tá? Então a gente tem que calcular o valor dessa prestação para que aconteça o seguinte, né? A soma do juro com a amortização em cada período, a soma tem que dar sempre o mesmo valor, tá? Então o que vai acontecer nesse sistema? Que como o juro é calculado sempre sobre o saldo devedor e conforme os períodos vão passando, o saldo devedor vai diminuindo, o juro que você vai pagar vai diminuindo também. Então a prestação é calculada de modo que nas primeiras parcelas, né, a amortização seja menor do que nas últimas parcelas. E o juro nas primeiras parcelas é maior do que o juro nas últimas parcelas. Então assim, no sistema francês, a prestação é sempre o mesmo valor, tá? E dentro dessa prestação, a soma, né, juro mais prestação, ela vai diminuindo o juro conforme o tempo passa e vai aumentando o valor da amortização conforme o tempo passa, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, se vocês olharem na apostila lá no Teorema 66.2, não sei se vocês lembram, esse ano eu falei que eu ia colocar um capítulo novo, né, que foi o capítulo 5. Aí quando eu fiz isso, esse teorema, as letras ficaram trocadas, tá? Então, para quem já baixou a apostila e imprimiu, para a gente não se confundir, troca aqui nesse teorema, onde está R você coloca P, e onde está o P coloca o R, tá? Porque assim, pra gente, né, o valor da prestação nós estamos chamando de R, tá? É o valor da prestação. E o P é o principal, tá? Então assim, aqui nessas quatro situações aqui, ó, para quem já imprimiu a apostila ou pegou a apostila no Classroom aí antes de hoje, ó, dia 13/11, faça essa mudança, tá? Aqui na fórmula, tá? Porque lá estava assim, ó, P é igual a R vezes aqui, mas não é isso, tá? É assim, tá? Vocês lembrarem lá da fórmula do cálculo, lá no último capítulo, que foi a parte de rendas certas, a gente tinha uma fórmula para calcular que o principal, né, lembra, é a entrada, que no nosso caso aqui vai ser 0, que multiplica vezes, né, o valor das prestações vezes um AN cantoneira I. Se você olhar o AN cantoneira I, é justamente o inverso desse número aqui, ó. Esse negócio vermelho aqui é o AN cantoneira I, na verdade, é 1 dividido por
pelo AN cantoneiro aí. Então, se eu isolar o R nessa fórmula aqui, ó, a gente vai encontrar aqui o valor do R é P dividido pelo AN cantoneiro aí, que é justamente isso aqui, ó. Tá? Então, quando a gente vai calcular pelo sistema francês, fazer a planilha do empréstimo, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é determinar o valor da parcela, tá? Lógico, se eu tiver tudo já certo, né? A taxa e o número de períodos. Então, aí a gente calcula o valor das prestações, né? Aí feito isso, a gente vai analisar período a período, os juros, o saldo devedor, tá? Mais ou menos da maneira como a gente fazia na aula passada. Em todo o sistema que a gente vai estudar, sempre vai valer a regrinha lá, tá? É o valor da prestação, ou parcela, não lembro como, tanto faz, é o valor da amortização mais o juro. Nesse caso aqui, ó, então a gente vai saber a prestação primeiro, né, que a gente vai calcular usando essa fórmula. O juro, o saldo devedor nós vamos ter do período anterior, a gente calcula o juro. Daí a amortização a gente vai calcular pela diferença da prestação menos o juro, tá? Bom, vamos começar então com um exemplo. Então é para a gente fazer uma tabela que referente ao empréstimo de 120 mil reais, para que seja pago em 8 parcelas a uma taxa de 3% ao mês, pelo sistema francês. Então, ó, o saldo devedor é 120 mil reais. Na data zero. Passado um mês, como a gente vai começar então o problema? Primeira coisa, a gente tem que calcular o valor da prestação, tá? Note que a taxa tá aqui, ó, 3% ao mês. Os pagamentos são, não tá falando, são mensais e são 8 parcelas. E esse aqui é o nosso principal, tá? É o valor do empréstimo. A primeira coisa, a gente joga nessa fórmula aqui ó, de amarelo, para descobrir o valor das prestações. Deixa eu abrir um espaço aqui primeiro. Então, primeira coisa aqui, o valor da prestação é o principal, que multiplica 1 mais i elevado a n vezes i dividido por 1 mais i elevado a n menos 1. Substituindo, né? Então, o valor do empréstimo, que é o principal, é 120 mil reais. A taxa é 3% ao mês, ou seja, é 0,03. Número de prestações são 8, tá? 1 vezes a taxa, dividido por 1 mais a taxa, elevado ao número de prestações, menos 1. Então, desse modo, o valor das prestações, a gente tem que resolver essa conta aqui, ó, 120 mil. 1 mais 0,03 é 1,03 a oitava vezes 0,03 dividido por 1,03 a oitava menos 1. Aqui no numerador, para fazer meio que direto, né? Você vai na calculadora, primeiro calcula isso, aí pega o resultado, multiplica por 120 mil, pega o novo resultado, multiplica por 0,03, tá? A gente vai encontrar aproximadamente 4.560,37. Lá de baixo, essa coisa, né? Faz 1,03 elevado à oitava, pega o resultado, subtrai 1. Fazendo isso, a gente encontra 0,26670081. Fazendo essa divisão, nós chegamos no valor aproximado, que é o que a gente vai usar, de 17.000
R$94,76. Então, esse é o valor da prestação, tá? Lá em cima, né? Na verdade. Então, em cada período, a prestação é sempre a mesma, 17.094,76. Só conferir. Ok, então tem que colocar isso 8 vezes, tá? Tá. Feito isso, então agora a gente começa a resolver. Primeira coisa que nós temos que calcular são os juros, tá? Lembrando que o juro é calculado sempre sobre o saldo devedor do período anterior. Agora, nesse exercício, o juro é 3% ao mês. Então a gente tem que calcular 3% de 120 mil, que vai dar 3.600. Ok? Agora, olha só. Como é que a gente encontra agora a amortização? A gente sabe que a amortização mais os juros é igual à prestação. Então, se eu calcular, subtrair da prestação quanto que eu paguei de juros, nós encontramos quanto que foi amortizado nesse período. Então, fazendo 17.094,76 menos 3.600, a gente encontra a amortização, que é 13.494,76. Agora o novo saldo devedor é igual era na aula passada. Ver qual era o saldo devedor anterior dele, a gente vai lá e subtrai a amortização. Fazendo isso, a gente encontra 106.505,24. Agora repete o processo. A gente tem que calcular 3% de juros, né? Sobre o saldo devedor, que agora é 106.505,24. Então, a gente vai pagar R$3.195,16. Como é que a gente encontra a amortização? Pega a prestação menos juros. Fazendo isso, a gente chega em 13.899,60. Agora a gente como que a gente encontra o saldo devedor? Pega do saldo, subtrai a amortização. Fazendo isso, a gente chega em 92.605,64. Então olha só o que está acontecendo aqui, ó. O valor da amortização está diminuindo, tá aumentando, né? Ó, foi de 13.400 e pouco para 13.900 quase, né? Então o valor da amortização vai aumentar e os juros, ó, vão diminuindo, tá? É para acontecer isso mesmo. Então continuando aqui, ó, 3% de 92.605,64 é 2.778,17. A amortização é prestação menos juros, então vai ficar 14.316,59. Agora o novo saldo devedor é 92.600 menos 14.300 e pouco aqui, ou seja, 78.289,05. Gente, ó, note que no francês, quando a gente calcula a prestação, eu já estou arredondando, tá? Porque essa conta aqui quase nunca vai dar exata, certo? Aqui também, nos juros, na amortização e no saldo devedor,
É mais os juros, na verdade. Aqui a gente está arredondando os valores, tá? Mas sempre deixando duas casas após a vírgula, ok? Então acontece, no final, a gente vai ver que vai dar uma diferençazinha, tá? Não vai ser igual o sistema da amortização constante, que dá sempre exato aqui no final, vai zerar, né? O saldo devedor. Aqui às vezes a gente paga alguns centavos a mais ou alguns centavos a menos, tá? Então agora a gente calcula 3% de 78 mil. A gente chega em 2.348,67. Prestação menos juros. A gente encontra 14.746,09. Logo, o novo saldo devedor é igual a 63.542,96. Certo? Continuando. 3% de 63 mil é 1.906,29. Prestação menos o juro da amortização, que nesse caso é 15.188,47. Agora, a gente pegar o saldo devedor, subtrair o que foi amortizado nesse período, o novo saldo devedor é 48.354,49. Agora, próximo juro, 3% de 48 mil é 1.450,64. Prestação menos juros, a gente vai encontrar a amortização, que nesse caso vai ser igual a 16.113. Não, eu fiz errado aqui. Dá 15.644,12. Agora 48 mil menos esse 15 mil, a gente encontra o saldo devedor, que é 32.710,37. Calcula 3%. Então no sétimo mês a gente vai pagar um pouco mais de R$900 de juros, né? Quase R$1.000 de juros. E aí será amortizado R$16.113,45. Portanto, o novo saldo devedor passa para R$16.596,92. No último mês, a gente vai pagar quanto de juros? Só calcular 3% desse 16.596,92. Vai ser 497,91. Prestação menos juros, a gente encontra a última amortização, que é 16.596,85. Aí, ó, deu uma diferença, né? Se eu fizer agora o saldo devedor menos que foi amortizado no último período, a gente chega em 7 centavos aí que ficaram para trás, tá? Então, se você somar essas três colunas, ó, a gente vai encontrar aqui, ó, foi amortizado 119.999,93, tá? De juros eu paguei 16.758,15. Em total, o valor pago é de R$136.758,06. Note, se eu somar esses dois valores aqui, ó, a gente chega no valor total pago, né? E aqui claramente não pode dar o valor do empréstimo, né? 120 mil, porque ainda faltaram aqui 7 centavos. Então, tá? Exemplo 2, ó. Em uma operação de venda de um produto de R$2.000, a gente quer determinar os juros e a amortização em uma operação de venda financiada em 4 parcelas iguais, sem entrada, a taxa de 5% ao mês. Então, por exemplo, se fosse uma prova, isso aqui está falando em 4 parcelas iguais. Ou seja, é o sistema de amortização francês, tá? Que é o único modelo em que as prestações são iguais.
taxa de juros está aqui, ó, 5% ao mês. E o valor do empréstimo é de 2.000. Tá? Valor de venda do produto, né? Que funciona como um empréstimo. Então vamos lá. Então, primeira coisa, no francês, a gente tem que descobrir o valor da prestação. A gente calcula por essa fórmula aqui, ó. É o valor do principal vezes 1 mais a taxa elevada a n vezes i dividido por 1 mais i elevado a n menos 1. Substituindo os valores, então, o valor a ser financiado é o principal, que é 2.000. A taxa é 0,5% ao mês, é 0,05. Esse empréstimo será pago em 4 prestações. Aqui, vezes 0,05 dividido por 1 mais 0,05 a quarta menos 1. Fazendo as contas aqui, então vai ficar, no numerador fica 2.000 vezes 1,05 a quarta vezes 0,05 dividido, aqui é vezes, né? Vou pôr o x aqui de multiplicação. E aqui é no denominador vai ficar 1,05 elevado a quarta menos 1. Fazendo essas contas aqui, a gente encontra aproximadamente 121,550,625 no numerador. No numerador eu calculei assim, ó. Eu fiz 1,05 elevado a quarta vezes 2.000 vezes 0,05, tá? Você pode bater 1,05 a quarta, acha o resultado, pega esse resultado, multiplica por 2.000, pega esse resultado, multiplica por 0,05. A gente encontra esse número aí. Aí no denominador, a gente faz 1,05 elevado a quarta, acha o resultado, subtrai 1. A gente encontra 0,1,550,625. Então, desse modo, isso aqui implica que o R, né, que é o valor das prestações, será aproximadamente, tá? De novo, não vai dar resultado igual, não vai dar um resultado exato, porque aqui, ó, aqui nós já fizemos um arredondamento. Então a gente vai usar na planilha, né, que em cada prestação terá o valor de R$ 564,02. Então vamos lá, o saldo devedor é 2.000, né? Passado o primeiro mês, então a gente começa a pagar exatamente R$ 564,02 durante 4 meses. Feito isso, agora a gente começa a calcular os juros e a amortização e os novos saldos devedores, né? Então, ó, a taxa 5%, então, primeiro calcula os juros, depois a amortização, depois o saldo, né? 5% de 2.000 é exatamente R$100. A amortização agora é prestação menos juros, ou seja, R$ 464,02. E o novo saldo devedor é o saldo devedor do anterior, que é 2.000, menos a amortização atual, que é 4.664,02. Fazendo isso, a gente encontra o novo saldo devedor igual a R$ 1.535,98. Agora repete o processo. R$ 1.535,98. Se eu calcular 5%, a gente encontra R$ 76,80. Prestação menos juros, a gente encontra então que o valor amortizado foi de exatamente, aproximadamente, na verdade, R$ 487,22. Agora o saldo devedor padrão, né? Saldo menos amortização. A gente vai encontrar 1.048,76. Terceiro mês agora, 1.048, calcula 5%. A gente encontra o valor de juros de exatamente R$ 52,44.
Agora, prestação menos juros vai me dar amortização, que é igual a 511,58. Agora, saldo devedor menos amortização, então o último saldo devedor vai ficar sendo igual a R$ 537,18. Agora, calcular juros sobre R$ 537,18. É 5%, né? Então a gente vai encontrar R$ 26,86. Prestação menos juros da amortização, que será 537,16. Então, ó, deu uma diferença aqui de 2 centavos, né? Se pegar o saldo menos amortização, essa diferença, esses 2 centavos aqui sobrou porque foi nos arredondamentos ali, tá? Então, quanto que foi amortizado? Só somar essa coluna, 119, não. Se eu somar, vai dar 1.999,98, né? Porque faltou 2 centavos. Somando quanto que eu paguei de juros, foi exatamente R$ 256,10. E prestação total pagamos R$ 2.256,08. Certo, pessoal? Vamos agora para exemplo 3. Ó, um banco empresta 20 mil reais entregues no ato, sem prazo de carência, tá? Então, o saldo devedor, o saldo a ser... Bom, na verdade, vamos esperar para terminar de ler o exercício, né? Sabendo que o banco utiliza o sistema francês, a taxa contratada foi de 10% ao ano com capitalização semestral. E que o banco quer devolução em 5 prestações semestrais. Então, para construir a planilha. Então, ó, o valor a ser foi financiado, né? São todos os 20 mil reais. Há uma taxa de 10% ao ano, só que a capitalização é semestral e os pagamentos são feitos semestralmente, tá? De novo, sem carência. Então, bem parecido com o outro exemplo. Só que aqui, primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a taxa, tá? Na verdade, esse exemplo a gente pode chamar tanto o sistema francês quanto o sistema Price, tá? Na próxima aula eu vou fazer o sistema Price com vocês. Na verdade é a mesma coisa. A única diferença do Price para o francês é que geralmente o sistema Price, a taxa ela é nominal, né? Igual é nesse exemplo. Então esse exemplo aqui eu poderia ter deixado até para a semana que vem, que é no sistema Price. Porque a taxa que vai ser cobrada não é 10%. Porque a taxa aqui está apresentando a taxa anual, 10% ao ano, só que a capitalização é semestral. Então a taxa ela é semestral e as parcelas são semestrais. Então a primeira coisa que a gente vai ter que descobrir é a taxa. Mas para achar uma taxa efetiva, né, de uma taxa nominal é fácil, né? Então, ó, 10% ao ano com capitalização semestral. Como um ano tem 2 semestres, é só a gente achar a taxa proporcional, né? Só 10% dividido por 2 ao semestre, ou seja, essa taxa na verdade é igual a 5% ao semestre. Então, na hora de resolver o exercício, a gente não vai usar 10%, tá? A gente vai usar 5%. Porque ó, as prestações são semestrais, certo? Cuidado com isso. E essa taxa de 10% é a taxa nominal. Vocês lembraram lá nas aulas de... Lá para trás, quando a gente estava falando de juro composto, a gente teve uma sessão, uma aula falando de taxa nominal e taxa efetiva, tá? Então vamos lá. Então agora a gente consegue calcular a prestação. Então R é P vezes 1 mais I elevado a N I dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. No nosso caso aqui, ó, é 20 mil reais o valor do principal. A taxa é igual a 5%.
E esse principal tem que ser pago em 5 prestações, né? Bom, então isso aqui implica o R, vai ficar 20.000 vezes 1,05 a quinta vezes 0,05 dividido por 1,05 a quinta menos 1, que é igual... Bom, numerador aqui, ó, calculando, primeiro faz a potência, tá? Não esquece. A gente encontra 1.276,281563. No denominador, primeiro faz a potência, pega o resultado e subtrai 1. Fazendo isso, a gente encontra o número 0,276 281 562. Então aqui já estamos arredondando, então provavelmente quando a gente chega no final aqui, ó, vai dar só um valor aproximado para a prestação, tá? 4.619,50. Então, encontramos os valores das prestações, então a gente vem aqui na planilha. Então, para quem imprimiu, né, a apostila fica fácil, né? Que já é só colocar no quadro aqui. 4.619,50. Tem que repetir esse valor 5 vezes, porque a cada semestre, né? No nosso caso aqui, o valor da prestação é sempre a mesma. Então, ó, repete aquele processo. Primeiro a gente calcula os juros de 20 sobre 20.000. Aí pega prestação menos juros encontrado, acha a amortização, pega o saldo, subtrai dele a amortização, nós encontramos o novo saldo devedor. Repete o processo. Faça isso 5 vezes. Então a primeira coisa, 5% de 20.000 é R$1.000. 4.000 prestação menos o juros, nesse caso aqui vai ficar 3.619,50. Saldo menos amortização fica 16.380,50. Repete. 5% do saldo fica 819,03. Prestação menos juros vai dar 3.800,47. Lembrando que aqui, ó, nos juros eu estou sempre arredondando para 2 casas após a vírgula, tá? Agora, saldo menos amortização vai ficar 12.580,03. Calcula 5%. A gente encontra 629. Prestação menos juros vai dar amortização. Vai dar 3.990,50. Saldo menos amortização, a gente vai ter 8.589,53. 5%. A gente, em cima desse valor, a gente encontra o juro do próximo período, né? Que é 429,48. Prestação menos juros me dá amortização, que é 4.190,02. Agora, saldo devedor menos amortização, a gente encontra então que o saldo devedor passa para 4.399,51. No último período agora, 5% do saldo devedor
é 219,98. Prestação menos os juros. A gente encontra o valor da amortização dessa última prestação é 4.399,52. Se eu fizer agora o saldo menos a amortização, a gente vê que na verdade passou 1 centavo, né? Passou esse 1 centavo por causa dos arredondamentos que a gente fez aqui, tá? Então, somando a coluna da amortização, a gente encontra que o valor amortizado foi igual a R$ 20.000,01. Pagamos 3.097,49 de juros, né? Somei todos os elementos da coluna de juros. E no total foi o valor pago, é a soma das prestações. Vai dar esse aqui, né? Que na verdade é a soma do valor amortizado com o valor pago de juros, tá? Então, olha só, exemplo 4 é para usar os mesmos dados do exemplo anterior. Só que agora nós vamos supor que o banco, né, deu 2 anos de carência. Então vamos relembrar como é que era o exemplo anterior. Os dados, né? Ó, era um saldo de um empréstimo de R$ 20.000, né? Que era para ser pago sem carência, mas agora a gente vai usar carência. A 10% ao ano, capitalização semestral, ou seja, a taxa de juros é 5% ao semestre e vai pagar em 5 prestações mensais. Então a gente vai fazer aqui o seguinte. Então na data zero é feito um empréstimo de R$ 20.000, tá? E cada período aqui, ó, é um semestre, tá? Então, como são 2 anos de carência, você vai começar a pagar a partir do quarto, né? Quando passar 4 semestres. Então, passou 1, 2, 3, passou 4. Passou 2 anos, então a gente começa a pagar só no quarto semestre e a gente começa a amortizar a dívida, tá? Então, entre os períodos 1 e 3 aqui, ó, de 0 a 3, na verdade, né? Nós vamos só amortizar a dívida. Nós não vamos amortizar a dívida, tá? Detalhe que quando tem carência tem 2 modelos, tá? Nesse aqui, ó, os juros serão pagos semestralmente. Então, os 3 primeiros períodos, os juros serão pagos. Tá até errado aqui, né? Depois eu arrumo na apostila. Tá? Então, ó, nesse exemplo, R$ 20.000 é o valor do empréstimo. Vai ser pago pelo sistema francês, tá? Então, o valor da prestação em todos os períodos será o mesmo, tá? Exceto na carência. A taxa é 5%. E o valor será pago em 5 parcelas. E serão 2 anos de carência. E durante a carência nós pagaremos os juros. Então vamos lá. No primeiro 6 meses após a 6 meses após a feita a dívida, né, de 20.000, nós temos que calcular quanto de juros teria que pagar, né? 5% de 20.000 é R$ 1.000. Nós não vamos amortizar nada, só que a gente vai pagar somente os juros. Então o saldo devedor não muda, certo? Próximo período, de novo, a gente paga 1.000 de juros. E a gente só paga os juros. Então o saldo devedor continua o mesmo. Terceiro período, de novo, tem R$ 1.000 de juros, não vai amortizar nada, portanto a prestação será de R$ 1.000. Então o saldo devedor continua mesmo valor. Agora, quarto período aqui, então passaram-se 2 anos, a gente começa a pagar né, a dívida, tá? Então agora vai funcionar igual funciona nos outros exemplos. 10% de 20.000, perdão, 5% de 20.000, né? É R$ 1.000. A prestação, ó, a gente calcula em cima de R$ 20.000, tá? Então nós já calculamos aqui no exemplo anterior, tá? Esse aqui, ó, 4.619,50. Então nós vamos pagar
5 parcelas de 4.619,50. Na verdade, o que vai acontecer é que da linha 3 até a linha 8 vai ser, na verdade, essa planilha aqui, ó. Vai dar exatamente os mesmos valores, né? Porque é como se eu estivesse começando aqui, ó, a pagar a dívida a partir do mês 3, né, ao final do terceiro período, né? Que na verdade é o início do quarto. No quarto período, né? Então, a tabela, então, a partir da quarta linha vai coincidir com essa tabela aqui, ó, com essa planilha aqui. Vamos fazer então, ó. Então, ó, de novo, amortização é prestação menos juros, então vai dar 3.619,50. Saldo devedor menos a amortização, nós encontramos o novo saldo devedor, que é 16.380,50. Calcula agora juros sobre o saldo devedor, que vai dar 819,03. Agora, prestação menos os juros me dá amortização, que foi de R$ 3.800,47. Agora, se eu fizer o saldo menos a amortização, encontro o novo saldo devedor. Aproximadamente 12.580, né? Aí tem 3 centavos aqui. Bom, continuando, calcula 5% de 12 mil e uns quebrados aí, né? A gente encontra R$ 629,00 de juro. Prestação menos juro me dá amortização, que no caso aqui vai ser igual a 3.990,50. Saldo devedor. Deixa eu colocar aqui, né? Saldo devedor menos amortização, a gente encontra um novo saldo devedor. Ou seja, 8.589,53. 5%, a gente calculando em cima desse 8.500 e alguma coisa, nós encontramos os juros, que é R$ 429,48. Agora, prestação menos juros me dá amortização, que é 4.190,02. Saldo menos amortização dá o saldo de novo. Então vai ficar devendo ainda 4.399,51. Calcula 5% de R$ 4.399,51. Aí nós encontramos o último valor de juros que a gente paga, que é R$ 219,98. Prestação menos juros. Então, no último período, a gente amortiza R$ 4.399,52. Então, fazendo a diferença ali, a gente viu que a gente amortizou um centavo a mais do que deveria. Somando aqui toda a amortização, vai dar exatamente R$ 20.000,01. Quantidade de pago de juros aqui vai dar R$ 6.097,49. E a quantidade que nós pagamos aqui de prestações vai dar R$ 26.097,50. Agora, o último exemplo, vou fazer com vocês é o seguinte, vamos lá. A gente tem um empréstimo de R$ 40.000. Foi feito por uma empresa em um banco que cobra uma taxa efetiva de juros de 25,44% ao ano. Importante isso aqui, tá? Taxa efetiva. Tá? Bom, cuidado com isso. O empréstimo deverá ser amortizado em 5 parcelas semestrais pelo sistema francês, tá? SF, sistema francês. Com 2 anos de carência, tá? Faltou escrever o anos aqui, ó.
Considerando-se que os juros serão capitalizados, ó, juros serão capitalizados no período da carência. É para a gente construir a planilha do empréstimo. Então, primeira coisa, 2 anos de carência, tá? E durante a carência, os juros serão capitalizados. Então, ou seja, durante a carência, os juros que deveriam ser pagos serão incorporados à dívida, tá? Aquele principal de 40 mil. Então, a gente começa com um saldo de devedor de 40 mil reais. Então, durante 2 anos, a gente não paga nada. Então, a gente vai começar a pagar só no quarto período, no quarto semestre. Só que aqui tem um detalhe, que é a taxa. A taxa apresentada é anual e essa é a taxa efetiva, tá? Então, primeiro nós temos que encontrar a taxa semestral, porque as parcelas ali, ó, são calculadas, são pagas semestralmente. Cuidado que aqui não é taxa nominal, é taxa anual efetiva. Então, então a gente tem que achar a taxa que é proporcional, né? Então a taxa semestral que eu quero encontrar, vou colocar assim, satisfaz essa fórmula aqui, né? 1 mais a taxa anual, que é 25,44%, né? Então, ou seja, 0,2544. Lembrando que, como essa taxa é anual, e um ano tem 2 semestres, então é só resolver essa equação, né? Montar a equação é mais difícil que resolver, né? Então, ó, lado esquerdo aqui, vou repetir, vai ficar 1 mais a taxa semestral ao quadrado. Lado direito vai ficar 1,2544 elevado a 1 é o próprio 1,2544. Lado esquerdo, ó, a gente quer isolar esse I de S, né? Então, primeiro vou tirar esse quadrado, então é só extrair a raiz quadrada de ambos os lados, né? Então, desse modo, a taxa semestral que a gente procura será a raiz quadrada de 1,2544 menos 1. Fazendo isso, bom, primeiro extrai a raiz quadrada de 1,2544, subtrai 1. A gente encontra 0,12. Isso aqui é uma taxa semestral. Ou seja, a nossa taxa semestral é de 12% ao semestre. Ok? Então a gente vai usar lá no exercício, ó, na hora que for calcular os juros sobre o saldo devedor, a gente vai calcular sempre 12%. Cuidado aqui. Um detalhe que vai mudar no sistema francês. Quando tem carência, a gente vai calcular o valor da prestação sobre o saldo devedor. Só que a gente calcula esse valor da prestação quando começa a pagar o saldo devedor, tá? Durante a carência, então a gente não vai calcular agora, tá? Porque a gente não sabe qual vai ser o saldo devedor quando começar a amortizar essa dívida, tá? Então, ó, então primeiros períodos aqui a gente não vai amortizar nada, né? E também nós não pagaremos nada. Só que tem juros. Então, ó, 12% de 40 mil é 4.800. Como eu não pagarei esses juros, ele deve ser incorporado ao saldo devedor. Ou seja, passado um mês, a minha dívida subiu para R$ 44.800. No próximo semestre, eu terei que pagar o saldo devedor, tá aqui, né? Só que ainda teria que pagar mais 12% de juros sobre esse saldo, que vai dar R$ 5.376 redondo. Não vou pagar nada nesse período. Então a gente pega esse 5.376 e soma nesse 44.800. Então o novo saldo do devedor passa para R$ 50.176. Agora a gente calcula 12% desses 50 mil.
a gente encontra os juros de R$ 6.021,12. De novo, nesse período a gente não vai pagar nada, então esses juros tem que ser incorporado ao saldo devedor. E desse modo, então, nosso saldo devedor passa para R$ 56.197,12. Agora, ó, quarto período, passaram-se 2 anos. Aí agora a gente começa a pagar. Então, primeira coisa, a gente tem que descobrir o valor da prestação. Só que agora não é sobre... O saldo devedor não é mais 40 mil. Ele é R$ 56.197,12, tá? Então, nesse modelo que tem carência, em que você não paga nada durante carência, tá? Ou seja, no modelo em que os juros são capitalizados durante carência, é só agora depois que acabou a carência que a gente vai calcular o valor da prestação, tá? Então, o valor da prestação ele é P vezes 1 mais a taxa elevado a N vezes I dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. O valor da prestação é R$ 56.197,12. A taxa é 12%, né? 0,12. São 5 prestações. E aqui a taxa de novo. O denominador é 1 mais 0,12, né? Que é 1 mais a taxa elevado à potência 5. Porque são 5 prestações menos 1. Desse modo, o valor das parcelas vai ficar assim, ó. No numerador vai ficar 56.197,12 vezes 1,12 a quinta vezes 0,12 dividido por 1,12 a quinta menos 1. Fazendo isso, então, a gente encontra, ó, no numerador, ó, calculando essa potência e multiplicando, a gente vai chegar em R$ 11.884,62 aproximadamente. E embaixo no denominador vai ficar 0762341,683. E dividindo, nós encontramos então que o valor da prestação será aproximadamente R$ 15.589,62. Tá, então a gente volta lá na planilha e na última coluna coloca esse valor aí 5 vezes, né? É o valor das prestações e serão 5 prestações. Então é 15.589,62. Coloquei uma mais, né? Agora a gente o processo normal que a gente já está fazendo aí, todos os exemplos, né? Primeiro calcula juros sobre o saldo devedor, né? 12% em cima disso aqui, ó. Calculando a gente encontra R$ 6.743,66. Aí prestação menos juros me dá a amortização, que é 8.845,96. Saldo menos amortização dá um novo saldo devedor, 47.000
351,16. Repete o processo. Calculando 12% do saldo devedor, a gente encontra os juros de R$ 5.682,14. Prestação menos juros, encontra amortização. R$ 9.907,48. Agora, para encontrar o saldo que vem aqui, é só fazer o saldo anterior menos a amortização. Então fica 37.443,68. Aí 12% de juros vai dar 4.493,24. Prestação menos juros, a gente obtém a amortização desse período, que é igual a R$ 11.096,38. Saldo devedor menos amortização, agora a gente encontra R$ 26.347,30, tá? Então esse é o novo saldo devedor. Agora vamos para o sétimo período. 12% do saldo devedor é, nesse caso, 3.161,68. Aí prestação menos juros me dá amortização, que é 12.427,94. Aí faz a diferença, a gente encontra o novo saldo devedor, né? 13.919,36. Agora o último juro que a gente vai pagar aqui, ó, é 12% de R$ 13.919,36. Então vai dar R$ 1.670,32. Aí prestação menos juro, aí me dá quanto que foi amortizado no último período, que é 13.919,30. Agora se a gente faz, ó, saldo devedor menos amortização, aí a gente vê que faltou amortizar 6 centavos, né? De novo, por causa a gente vai arredondando aqui, né? Quando calcula os juros, então dá sempre um errinho aqui. Então a gente somar aqui essa coluna da amortização, a gente encontra 56.197,6. Que é o que tinha que amortizar, né? O valor a ser amortizado é esse aqui, né? Nesse caso, tá? A soma do juro pago durante todo esse período vai dar 37.948,16. E o total pago nas prestações deu 77.948,10. Ok, pessoal? Então a aula de hoje vai ficando por aqui, tá? Aí na próxima a gente vai estudar o sistema Price, que é idêntico ao sistema francês, tá? A diferença é que geralmente a taxa vai ser apresentada de maneira nominal, geralmente anual, e os juros serão capitalizados em períodos menores do que anual, tá? Geralmente mensal, tá? Então é a mesma coisa, a única diferença é que primeiro a gente vai ter que transformar essa taxa anual com capitalização mensal na taxa mensal, tá? Mas aí semana que vem a gente vê. Até lá então.